A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, mais uma vez Neurotalk no ar. E hoje mais um assunto muito importante, eu acho que assim, um dos mais importantes, eu sempre coloco uma ordem, e esse eu achei importantíssimo, que é pais autistas, filhos autistas, e pais não autistas e filhos autistas, né, Clécio? Sim. Vamos abordar esse tema, que é um assunto lá. assim interessantíssimo, né? Conte para nós. Ele é um tema muito importante, até porque tem um dado, a gente estava conversando aqui agora há pouco, né? Que é o número de pais que abandonam os filhos após o diagnóstico. Sério isso? Sim, isso é muito Mas comum. esses não são pais então, né? A gente não pode considerar um pai. Abandonar um filho, né? Em situação nenhuma tu deve abandonar. Sim, jamais, né? Sem sombra de dúvida, mas para a gente poder mensurar a importância que é abordar o tema. Certo. Tá? Porque É o abandonar e o não aceitar também, que tem muitos que não aceitam que o filho tem uma condição autista. Aí tu tem os pais que se afastam da relação com os filhos em virtude do diagnóstico, você tem pais que não aceitam o diagnóstico, tá? E que vão conduzindo um processo de vida, entre aspas, natural, certo, na relação com seus filhos. E isso traz um prejuízo muito significativo para a criança, porque a criança sem um processo de intervenção, sem um processo de suporte, ela acaba desenvolvendo crises, agravando as suas características. Piorando, e num determinado momento esse diagnóstico ele obrigatoriamente vai ter que ser aceito, tá? Então ele é um tema muito pertinente, um tema muito importante. Quando você fala de pais que não estão na condição autista e filhos na condição autista, você tem um contexto. Certo. Quando você fala de pais na condição autista com filhos na condição autista, você tem um outro contexto. Por que dessa diferença? Os pais que não estão na condição autista, eles passam a ter uma dificuldade de compreender o porquê de determinadas características. E os pais que estão na condição autista, eles acabam se identificando com as características e gerando mais sobrecarga por ter que trabalhar com esse filho que está também na condição autista, assim como o pai ou como a mãe. Como a gente já falou, a condição autista ela é genética? É genética. Quantos por cento mais ou menos de chances do pai autista ter um filho autista? Ou a mãe autista? É mais no pai que na mãe ou na mãe? Como que é? Olha, hoje, quando você faz o diagnóstico numa criança, o protocolo ele solicita que essa investigação ela também seja feita nos irmãos, certo, e nos pais. Tá? Ano passado, em maio, foi feita uma publicação de uma pesquisa em que eles descobriram especificamente no espermatozoide masculino uma alteração que passa a característica da condição autista já para a primeira geração. Então, assim, é difícil de dizer se a prevalência maior é no público masculino ou no feminino, tá? Com esse dado da pesquisa, Céu, sim, nós passamos a ter aí um público maior masculino do que feminino. Mas o diagnóstico em mães, ele está acontecendo com uma incidência bastante alta também, tá? Certo. Então, assim, quando você tem um filho diagnosticado, tá? Como eu falei, o protocolo, ele sugere que o pai, a mãe e os irmãos também sejam avaliados, tá? Porque a probabilidade de você ter mais alguém dentro dessa família, dentro da questão da neurodivergência, é muito alta. E pode o avô ser autista, o pai não e o neto sim? Pode, você pode ter avô, bisavô, pai... E passar daí pela genética mesmo. E pode. Mesmo o pai não sendo, né? E mesmo o pai não sendo. Tá, e nós temos um exemplo, né? Que nós vamos hoje dividir com o nosso telespectadores, que é... Você tem filhos autistas. Eu tenho filhos autistas. E... Como tu descobriu que você era autista? Olha só que interessante. Na verdade, meus filhos são gêmeos, né? Eles estão fazendo 17 anos agora. E a primeira dos dois é um casal, foi a Betina. A Betina foi avaliada dentro da condição autista.
E uma coisa interessante, né, de colocar, a Bettina foi diagnosticada inicialmente já com 2 anos e meio de idade dentro de um transtorno bipolar. Certo. Foi fazendo tratamentos e tal, e eu e a mãe dela sempre questionando tanto a pouca evolução como algumas características, alguns sinais que não fechavam com a bipolaridade. E um belo dia, depois da pandemia, quando teve um processo de retorno às escolas, a Bettina fez uma crise muito grande. Na escola mesmo, lá na escola. Antes de entrar na escola. Antes de entrar. Tá? Aquela expectativa de voltar. Certo. E aí nós batemos o pé e falou, não, tem que ter alguma coisa errada, não é só isso, ou não é isso, né? E aí nós fomos para um processo de avaliação, procuramos um profissional altamente especializado e fechou. Isso 4 anos atrás, né? E fechou o diagnóstico dela. Certo. Tá? E aí no mesmo processo, a profissional me avaliou e fechou a minha avaliação. E daí você disse, opa, sou autista. Sou autista. E daí tu entendeu algumas coisas que aconteciam contigo? Várias coisas, porque é aquilo que é pertinente ao diagnóstico tardio, né, Cel? As pessoas, elas têm várias respostas em branco de perguntas. Do porquê que algumas coisas acontecem, como essas coisas acontecem, por que apresenta determinadas características e tal. E sim, você começa então a ter aquele processo de dizer, é por aí mesmo, tá? E aí você começa, eu dentro da minha característica autista, que tenho hipersensibilidade sensorial e tal, eu tinha algumas dificuldades com os meus filhos, eu tenho 4, né? E aí eu comecei a observar e a perceber que algumas das dificuldades que eu apresentava vinha dessa característica dos dois, principalmente, que são os caçulas, né, gêmeos, que potencializava a minha hipersensibilidade sensorial, que feria a minha rigidez cognitiva, e isso trouxe uma grande contribuição para o meu processo de evolução, para a minha evolução, para a minha relação com eles, tá? E ajudou muito. E dos 4 filhos, quantos são autistas? Eu tenho 2 filhos oficialmente diagnosticados dentro da condição autista. E a Lua? Não, nem o João. Lua João é uma moça. Uma moça de 30 anos. De 30 anos de idade da Nanda, né? Isso. Que coisa linda, a gente se conhece há muito tempo com o Clécio, então conhecia tudo criancinha, né? Tudo. Essa turma agora nós estamos aí já. Logo vai ser vovô também. Logo vamos ser avô. Clécio, mas então assim, você descobriu que é autista, você tem um filho autista, e como que é essa relação de pai autista, filho autista? Não tem horas que dá uns conflitos? A gente conseguiu fazer uma construção muito interessante, porque assim, o Lorenzo é nível 2 de suporte, né? Então, cada um com as suas características e com as suas necessidades, e nós conseguimos construir dentro de casa um princípio de respeito muito grande. Certo. Tá? Então, nós conseguimos identificar muito bem quando cada um não está legal. A gente consegue ter uma percepção muito clara do que faz bem dentro do espaço doméstico para cada um. Qual é a limitação? Então, por exemplo, a Bettina. A Bettina tem uma dificuldade muito grande de toque e de abraço. Quando ela se coloca à disposição de dar um abraço, ela conta até 3. 1, 2 e 3 e deu o abraço. E deu o abraço, tá? Então a gente foi construindo isso. Hoje a gente tem uma dinâmica muito legal. Preciso acrescentar aqui que a mãe das crianças é TDAH, né, que é uma outra neurodivergência. E foi diagnosticado mais tarde ou não, o TDAH dela? O dela foi diagnosticado mais tarde também. Também, diagnóstico tardio. Foi diagnóstico tardio. Então, hoje a gente tem uma dinâmica legal. Hoje a gente tem aquele momento em que cada um dos 4 coloca muito claramente: eu preciso ficar no meu canto. Hoje eu preciso ficar sozinho no meu canto, e deu. E deu, tá? E a gente busca um processo de auxílio dos 4. Certo. Tá? E isso está sendo muito legal, a gente cresceu muito, foi muito positivo, porque veja, pegando o caso da Bettina, até então... A Bettina é 1. A Bettina é 1. Até então, tu trabalhar com um transtorno bipolar que não tinha resultado,
e com características que não pertenciam a um quadro bipolar, ficava tudo muito confuso. Tá? E ela não é bipolar. Não é bipolar. Olha aí, né? Ela não é bipolar. Não é bipolar. Tá? Então era tudo muito confuso. E hoje isso ficou tudo muito claro, isso facilitou muito o processo. É claro, eu preciso colocar isso, a gente está falando de uma estrutura de família bastante sólida, eu e a Karen temos uma relação muito saudável, muito forte, isso contribuiu muito, tá? Nós conseguimos, em virtude dessa relação, trabalhar muito as dificuldades, os objetivos, que é uma situação que você nem sempre vai presenciar e verificar numa grande maioria de famílias. Sem dúvida. Tá? Nós sempre tivemos um foco de trabalhar os nossos filhos dentro de um contexto natural. O que é um contexto natural, gente? Um contexto natural é explorando as habilidades que eles têm, não valorizando as inabilidades. Deixar elas mais de lado. Nunca trabalhamos com overdose terapêutica. Aquela coisa de ficar em terapia o dia inteiro, a tarde toda, a manhã toda, 10 tipos de terapia. Entendi. Tá? Nós sempre valorizamos muito a etapa de desenvolvimento de cada um dos dois, independentemente do sintoma, da característica, porque o Lorenzo tem AVC, o Lorenzo é epilético, tá? Já é uma condição bem especial, né? É uma condição diferenciada, exatamente, tá? Então, assim, a gente sempre trabalhou em que aspecto? Independente de diagnóstico. Eram 2 crianças que estavam crescendo e se desenvolvendo. Então, nosso princípio sempre foi, eles vão ter que ser crianças. E a gente sempre estimulou muito, brincar, fazer coisas de criança e tal. No processo de adolescência, a mesma coisa. Então, e agregando elementos de terapia para situações específicas, pontuais e que eram muito necessárias. E que acabou dando um resultado legal. Todos nós sabemos que a pessoa na condição autista se sobrecarrega com muita facilidade. Então, essa não sobrecarga terapêutica ajudou muito a eles, tá? Porque eles conseguiram se trabalhar em coisas que para eles eram importantes, que desenvolviam bem eles. Então, por exemplo, a Betina fez piano, a Betina desenha muito bem, então nós sempre escreve, né? A gente sempre incentivou muito isso nela. O Lorenzo é jogador de xadrez, compete. Então, esses foram os focos que a gente chamava de foco terapêutico. E eles gostam disso, né? Gostam, é espontâneo. O xadrez para ele é tudo, né? A gente vê até nas fotos que eu já vi dele, assim, e ele tá indo muito bem, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente trabalha muito, né? Eu tô com 30 anos de experiência clínica, como tu diz, a gente já se conhece há muito tempo. A Karen também tem 20 anos de trabalho na neuropsicopedagogia. Então, hoje a gente tenta trabalhar com a orientação familiar no sentido de construir com pais um processo de assimilação desse diagnóstico e de condução de uma maneira mais simples. E a aceitação, né? Principalmente. E a aceitação, tá? Porque assim, o primeiro impacto, meu filho é autista. Muitos acabam tendo uma interpretação do tipo, que tragédia. Não, e tabu, né? Ainda cria aquele tabu, igual antes que escondiam as crianças que tinham alguma deficiência, né? Exatamente. Depois, vamos colocar os nossos filhos a fazer tudo quanto é tipo de coisa para se desenvolver. Gente, nós estamos falando de uma condição. Então, assim, nós estamos falando de um indivíduo que vai estar na condição autista até o final da vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele pode desenvolver habilidades? É óbvio que ele pode desenvolver. Só que, como diriam os antigos, veneno é definido de acordo com a dosagem. Sem dúvida. Tá? Então, independente de você ter uma criança com 2, 3, 4 anos, 5, 10, 15, você precisa ter a seguinte perspectiva. Você está falando de um ser humano. Você está falando de um indivíduo que tem vontade, que tem desejo, tá? Que tem gostos, que tem crises em virtude da condição autista, que passa por sobrecargas. Então, esse indivíduo ele precisa ser avaliado individualmente para saber o seguinte, o que cabe nesse indivíduo. Não é receita de bolo, tá? Não tem receitinha pronta não, né? Não é aquela coisa em que tu pega o pacotinho e tu joga em cima do indivíduo, porque não é todo indivíduo que vai reagir. E aí você vai trabalhar a necessidade que ele tem com o processo natural de vida que ele está vivenciando, tá? Então, se é uma criança, criança tem que brincar. Tá? Uma coisa que eu coloco muito para os meus pais,
pais que eu avalio, tá? A relação do pai e da mãe com o seu filho é o principal recurso terapêutico que existe, tá? No sentido de você saber ouvir o seu filho, de você compreender o seu filho, de você montar estratégias junto com o seu filho daquilo que para ele vai ser mais fácil ou mais difícil, tá? Abraçar o seu filho, amar o seu filho, aceitar o seu filho. Tá? E abraçar se ele gostar do abraço. Sim. Senão tu deixa ele também e mostra o teu amor diferente. Né? Dentro da condição autista, bem colocado, né? O abraçar é dentro daquela condição que o teu filho permite. Mas uma coisa que é muito observável, tá? Quando a criança ou o adolescente eles conseguem perceber que os pais acolhem sem julgamento, tá? Esse filho se aproxima mais, tá? Então é esse o caminho. É claro, nós vamos falar de condição autista de nível 1 de suporte, nível 2, nível 3. Nós vamos falar de condição autista com comorbidades e tal. Então nós vamos encontrar famílias que vão ter alguns processos de dificuldade maiores, tá? Agora, é a maneira como eu me desdobro para trabalhar com essa condição que vai ser o facilitador ou um dificultador maior. Porque a necessidade do suporte e a comorbidade, elas não vão se alterar se eu tiver uma postura mais ríspida ou mais desqualificativa. Elas só vão se agravar. Tá? Tanto em qualquer um dos níveis. Em qualquer um dos níveis. Porque o nível 1 ali, a pessoa quase nem tu olha, tu diz, não tem nada. Exato. O nível 2 é um pouquinho mais aguçado. E o 3, fala um pouquinho dessas 3 diferenças na criança ou no adolescente. Existe uma tendência muito forte nos próximos anos de nível de suporte ser eliminado, tá? Até porque a gente está falando de uma condição que é pertinente. E nós estamos colocando já rótulos nela. Exatamente. O que acontece? Quando a gente fala do nível 3 de suporte, naturalmente nós estamos falando de um indivíduo que não tem fala preservada e que não tem inteligência preservada. Ponto. Isso é um requisito importante. O nível 1 e o nível 2, você vai encontrar uma inteligência preservada, às vezes até limítrofe no nível 2, a fala preservada, mas você pode encontrar, Céu, necessidades de suporte que não estão atreladas à inteligência à fala, mas que estão relacionadas a um processo de funcionalidade. Então, por exemplo, eu tenho indivíduos adultos, tá? Que seriam supostamente nível 1 de suporte, porque estudaram, porque tem fala preservada, que não conseguem no supermercado. Tu é psicólogo? Estudante, quantos anos estudando, dando palestra, e não só nisso, né, em outras áreas. Exatamente. Eu te conheci dando palestra, né? Então, assim, se eu não consigo executar tarefas do dia a dia, se eu não consigo estar num espaço de estudo para fazer uma formação, em virtude de sobrecarga sensorial e tal, se eu não consigo arrumar um emprego e me manter no emprego, tá? Eu tenho um nível 2 de suporte. Certo, entendi. Tá? Porque assim, eu não consigo, em virtude disso, gerar uma independência. Certo. Tá? Eu sempre brinco. E nem não é porque não quer, tu não consegue. Tu não consegue. E eu sempre brinco. Nós temos que pagar boletos. Temos que viver, né? Então, assim, se você tem uma pessoa numa condição adulta que não consegue se manter num espaço de trabalho, porque a regra diz que o celular tem que ficar assim, tá? E depois você vai botar assim, e esse indivíduo não consegue lidar com essa mudança ele já de regra, de volta, quase um toque, tá? O que vai acontecer? Ele não vai conseguir permanecer e tal, e ele vai sair. Então isso tem que ser muito bem trabalhado e muito bem analisado, porque se o indivíduo não tem essa funcionalidade, se ele não consegue gerar esse processo de independência, ele jamais vai ser um nível 1 de suporte, mesmo com inteligência preservada e com fala preservada, tá? O nível 1 de suporte é o indivíduo que tem a dificuldade, tá, de se manter, mas ele se mantém. Nem que tem uma crise depois, né? Como nós já comentamos, às vezes tu não consegue ficar em meio de multidão. Exatamente. Mas tu vai. No outro dia tu passa, ou dá crise de choro, crise de estresse. Eu vou dar um exemplo para vocês agora recente, que nem o Céu falou, né? Sou formado, tal, aquela coisa toda. Fui numa formatura agora recente, que no meio da formatura eu falei para cara, vamos embora, porque eu tava com ânsia de vômito
em virtude da hiperestimulação auditiva, o som estava muito alto. E é muita luz e tudo, e da né? luz muito alto, tá? Eu estava muito mal. Aí falei para ela, vamos, ela, beleza, vamos embora, tá? E esse beleza, vamos embora dela é essa orquestração que eu falei da nossa família, tá? Então, assim, para ela era importante a formatura, era um filho nosso do coração, importante para todos nós estarmos lá. Fomos, mas a gente sabia que num determinado momento eu talvez tivesse que sair, e sair. Porque se ela diz, não, vamos ficar mais um pouquinho, aquilo pra ti vai... Não dá certo. Tu não ia aguentar, tu ia explodir, daí tu ia ter um vômito ou uma crise de estresse. E isso acontece, Céu, com crianças, com adolescentes. Então, a partir do momento em que a família passa a participar mais ativamente, entender, a reconhecer, né? a entender muito. Essa família vai conseguir perceber o seguinte: tem coisas que sim, nós vamos conseguir flexibilizar, mas que de repente não vai ter um trânsito natural como é comum, tá? E vão ter coisas que não vai dar para acontecer. Tá tudo bem. Tipo assim, se eu tô dentro de uma sala de aula mesmo, eu querendo sair, tu vai ter que manter aquele tempo? Seria assim? Eu tô estudando, eu sou um jovem e tô numa sala de aula. Olha, Como proceder nesse momento agora? Eu trabalho muito por qualidade de vida. Certo. Tá? Então eu vejo assim, se esse jovem tem uma dificuldade de estar dentro de uma sala de aula com mais alunos, a primeira pergunta é como é que nós podemos criar uma situação em que esse jovem não se sinta tão pressionado. Que ele leve a uma biblioteca, deixa ele mais sozinho nesse momento que ele quiser sair. Total, tá? Porque hoje os colégios todos já estão bem mais preparados. Não. Não? Não. Isso dá um programa para nós falarmos aqui. Vamos ter que falar sobre isso então. Não, porque assim, a lei brasileira é muito clara, você tem que ter o plano individual de ensino, tá? O famoso PEI. As escolas, a grande maioria não trabalha com o PEI, certo? Os professores têm dificuldade, isso não é uma crítica aos professores, tá? Isso é uma crítica ao sistema, os professores têm uma dificuldade de trabalhar. Porque teriam que ter professores especializados, né? Sim, só que assim, não só o professor especializado, a própria escola, ela precisaria ter um trabalho, porque hoje você trabalhar com a condição especial é uma verdade, é uma prática. É o que é a famosa inclusão, como a já inclusão, foi colocado, né? Tá? E gente, o ensino brasileiro, por si só, ele já tem várias dificuldades e várias fragilidades. Eu acho que nós vamos ter que fazer outro programa. Tem que fazer outro programa. Porque o nosso tempo está finalizando. Então, para a gente finalizar, Clécio, o tema de hoje, pais autistas, filhos autistas e pais não autistas e filhos autistas. O que tu diz para quem está em casa e que procure se entender? A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, é filho, tá? Então, assim, não entrando num contexto poético e nem religioso, mas o filho é um indivíduo dependente, naturalmente, independente de ter uma condição ou não, e que nós, pais, somos tutores. Certo. Tá? E que nós precisamos executar essa tutoria com responsabilidade. Filho não é um brinquedo, filho não é um produto do 1,99 que você joga na prateleira ou você joga fora faz só para bonito. Ou faz só para bonito, tá? A segunda questão é, se o seu filho foi diagnosticado, aceitar isso de braços abertos, tá? Mas aceitar isso de braços abertos sem passar por um processo de catastrofização, porque existe um caminho. Hoje você tem crianças que são diagnosticadas no nível 3 de suporte, que evoluem, passam para o nível 2, que passam para o nível 1. Tá? Vai haver a melhora. Vai haver uma melhora. E assim, quanto mais acolhimento, quanto mais amor, quanto mais essa família estiver estruturada, melhor vai ser o processo de desenvolvimento do seu filho. Ponto. Isso é inquestionável. Tá? Até porque assim, os filhos eles permanecem alguns dias e algumas horas por semana na terapia. E a maior parte do tempo esses filhos permanecem dentro de casa. E diz, essa terapia tem que passar para dentro de casa, para entender, não é uma terapia, é entendimento, como tu falou. Exato. Se entender.
A família se entender. Mas é a terapia do amor e da aceitação, entendeu? Não é uma terapia técnica, é aquela coisa do sentar com seu filho, brincar com seu filho, mas ele não faz isso, ok, então faz de outro jeito. Vamos ver um filme, vamos, não gosto de som alto, vamos baixar um pouco. Vamos criar alternativas para ter essa proximidade, isso vai melhorar muito. Pô, show de bola, muito interessante. Então o próximo programa já dá de pensar para a gente falar sobre a escola e a condição autista. Pode ser. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente, espero que tenham gostado do programa, que tenham tirado suas dúvidas e principalmente entendam seus filhos, né? Em qualquer condição que eles se encontrem. Eu acho que a gente tem que entender bem nossos filhos, a gente que tem filho, a gente sabe, né? Um abraço para todo mundo e semana que vem a gente retorna. Tchauzinho. Shimawe.